Fala galera, bom dia! Estamos nós aqui mais uma vez com o The Brazilian Podcasters, o podcast de Atlanta direto pro mundo. Eu e o Bruno estamos aqui hoje, não é não, Brunão? Bom dia pra você. Bom dia, cara, como é que você tá? Massa demais, graças a Deus. Nosso convidado hoje, Rodrigo Souto. Como é que você tá, Rodrigo? Muito bem, e vocês, meninos? Bem Tranquilos? demais. Feliz de ter você aqui pra gente poder te Satisfação. entrevistar. Bom demais. E antes da gente começar, galera, não podemos deixar de falar dos nossos patrocinadores, o Brabo, Barbecue. Se você tem algum evento para ser feito na sua casa, esse é o nome e o número que você vai ligar. Porque a partir daí, meu irmão, é só você ligar, o Gão vai lá na sua casa, faz tudo, você só senta, dá atenção para a família e para os convidados e a comida tá por conta. Isso aí, melhor serviço de buffet para churrasco que tem aqui em Atlanta. Cara, é fenomenal, irmão, é fenomenal. E outra também, para os nossos brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, Viver Magazine. Chegou aqui nos Estados Unidos agora, tá perdido, precisa de advogado, dentista, médico. Essa é a referência que você tem. Mais de 34 lugares somente em Marietta e 118 na região metropolitana de Atlanta. Cara, chegou aqui, quer alguma referência? Viver Magazine é o canal. E se você consegue acessar a revista também online, né, no site vivermagazine.com, né, e tem artigos de diversas maneiras ali, tem artigos informativos, educacionais. Então, mesmo que você está no Brasil e quer conhecer um pouco mais, né, aprender alguma coisa, né, acessa a revista vivermagazine.com, que você vai ter muita coisa interessante lá, muita coisa inclusive legal. O Bruno é um dos comentaristas na parte de esporte. Sim. Não perde. Exatamente. Não, irmão. Tem a minha coluna lá, então entre no site, né, veja lá a minha coluna e me manda, né, uma mensagem, Claro, ver se você gostou, né, claro. me dá ideias, né, para a próxima edição. O Rodrigo também, né, Rodrigo? Tá lá. Já escrevi já para Viver Magazine. Confesso que tomei em falta devido à correria dos últimos meses, mas tem alguns artigos aí em outras edições. A gente legal. trouxe aqui, você vai pegar o ritmo de volta, não preocupa não. Bora. O que mais, Brunão? Então vamos falar então dessa nosso patrocinador aí, né, SG Knives, né, SG Knives. São as facas artesanais feitas em Gramado, no Rio Grande do Sul. Quem do Brasil quiser ou dos Estados Unidos quiser, dá para ter aquisição tanto lá quanto aqui. São facas, você está, né, comentando, né, Samir, você usou eu postei inclusive no Instagram quando eu estava usando a minha faca e eu tive aquela sensação de ser, quando você esquenta a faca e passa ela na manteiga, esse é o fio do corte, entendeu? Para você ter uma noção o tanto que é bom. Porque o aço é uma qualidade. Eu vou tirar aqui só com toda a segurança para mostrar para o pessoal. O aço, gente, é uma coisa bem feita. Todas as facas, tanto as que vêm para cá, feitas à mão. Justamente. Tanto as que vêm para cá quanto as do Brasil são feitas à mão. E o legal daqui, né, para o pessoal entender, todas as facas são únicas. Então não tem risco de você comprar uma faca que é igual a de uma outra pessoa. Justamente. Se você comprar uma faca, essa é exclusiva sua, não vai ter outra igual. Ela é sua. Isso é bem legal, né? Eu tenho uma, né? Todos nós aqui temos, todos Justamente. são diferentes. Bom demais. Poxa, eu não tenho, hein? Fica a reivindicação aí. Tio Carlos Eduardo, já tá ouvindo a reivindicação do nosso convidado aqui. Reivindicação aqui, hein? Porque realmente, cara, fantástico, hein? Apaixonei só de ver. É boa. Imagino o corte dela, como você disse. E a gente precisa, hein? Depois a gente pode passar no dedo aqui ao vivo, a gente faz um teste. Mas a gente vai deixar a descrição, os contatos aqui na descrição do vídeo. Então, para Viver Magazine, SD Knives, Barbecue, tudo aqui na descrição. Então, entre lá. E vamos falar agora do Business Brasil Atlanta. Né? E seguinte, vamos fazer um pouco diferente, porque nós estamos com o Rodrigo aqui. Então, Rodrigo, fala um pouco mais do Business Brasil Atlanta pra gente. Vamos lá. Pois é, então, o Business Brasil, ele começou há não tem um ano ainda. Empresa nova. A intenção desse portal de notícias foi trazer notícias da nossa comunidade para os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. Inicialmente se chamava Business Brasil Geórgia. E aí, a partir do desenvolvimento desse perfil de notícias que tem no Instagram, a gente começou a alcançar outros estados, brasileiros em outros estados aqui dos Estados Unidos, e aí renomeamos o rebranding da marca, passou a ser Business Brasil USA.
Oh, que massa. Porque nós temos contatos com vários empreendedores brasileiros que hoje estão em outros estados aqui dentro dos Estados Unidos. E a ideia inicial era trazer notícias do dia a dia, dar voz aos empreendedores brasileiros que querem divulgar os seus negócios para outros brasileiros aqui nos Estados Unidos e também divulgar as notícias do dia a dia. Além de dicas, curiosidades, dicas de inglês, enfim. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber o seguinte: as notícias boas, porque assim, notícias ruins, notícias de crime, notícias de violência, esse tipo de notícia rápido, né? A gente acha em todo lugar. Se você abre hoje uma página da internet de qualquer portal de notícias, você vê crime, assassinato, morreu, isso e aquilo. E eu pensei, poxa, assim já existem muitos portais de notícia. Vamos fazer diferente? Vamos começar a falar só de coisa positiva, de notícias boas, de notícias que deixam a gente mais motivados, deixam a gente mais para cima. Legal. E aí, de um determinado momento em diante, nós adotamos essa postura de anunciar apenas notícias positivas, notícias boas. Que massa. Não anunciamos notícias de crime, notícias de violência. Eu não digo nem que 100% do conteúdo sejam notícias boas. Nós anunciamos alguma notícia que seja relevante, contanto que aquilo proporcione uma discussão construtiva. Então, nós sempre direcionamos para esse lado. Entendi. Né? Proporcionar uma discussão que seja produtiva, que seja construtiva e não somente divulgar coisas ruins, sem propósito nenhum, apenas a troco de números, visualização. E a gente sabia que isso ia impactar no número de seguidores que nós temos, porque, afinal de contas, a grande parte das pessoas gostam desse tipo de notícia. O nosso cérebro ele é atraído mais por notícias ruins, pelo caos, pela tragédia. Isso é natural, né? Então é uma questão de sobrevivência do nosso cérebro, né, que funciona. É verdade. Né? Porque nosso cérebro é primitivo. Então, anos atrás, a gente não tinha nada, a gente tinha que sobreviver. Eu estava na selva lá. Um leão ou um passarinho azul? Eu vou focar mais no leão, vai me matar e me comer. Justamente. A gente traz essa questão para o dia a dia. Né? Isso. Então, foi uma opção, mas uma opção que a gente já teve muito feedback, sabe, de vários seguidores falando, poxa, que bacana as notícias de vocês, enfim, porque de notícias ruins a gente acha em todo lugar. E, além disso, a gente faz, à medida do possível, a divulgação e acompanhar os eventos da comunidade brasileira aqui na região. Então, fizemos a cobertura da festa junina que teve na Igreja São Judas há algumas semanas atrás. Estaremos fazendo a cobertura da próxima festa junina, a festa do milho. Do dia 30. Do dia 30. Eu tô com a saudade de um arraiá. Rapaz, Nossa estaremos senhora. lá. Sabe? Estaremos lá. E é muito bom porque você vê a felicidade, né, da comunidade brasileira de ter esse momento de encontro, de resgatar as raízes de algumas tradições que são tipicamente brasileiras aqui nos Estados Unidos. Então, nós tivemos a oportunidade de entrevistar várias pessoas que tiveram na última festa junina e, assim, todo mundo concorda que estar ali, poxa, é um resgate dessas tradições, todo mundo se sente muito bem. Antes da pandemia acontecer, eu tive a oportunidade de ir numa festa junina lá em Marietta e, nossa, que eu já estava há um ano fora do país, e aí você de repente está lá numa festa junina com a música característica, um pé de moleque, milho, pipoca, canjica, espetinho, pamonha. Pamonha. Né? Cara, que volta no tempo que deu. Eu falei, nossa, tipo, eu não sabia que eu ia sentir tanta falta daquilo. E eu sinto falta de um arraiá, eu gosto demais. Tá louco. Faz o que quiser comigo, mas não mete a mão no meu São João, não. Não te mete no meu São João, entendeu? E é engraçado porque é o seguinte, muita gente que vem para outro país, a gente tem, vamos falar aqui dos Estados Unidos, né? É interessante porque muita gente que vem para cá, eles
realmente querem, de uma certa forma, manter esses costumes e essas tradições que a gente tinha no nosso país, né? E, ao mesmo tempo, tem algumas outras pessoas que não, é uma minoria que rompe os laços com seu país de origem e quer viver assim, uma imersão 100% na cultura americana. É interessante, lógico, porque nós não estamos no nosso país de origem. A gente está num país que nos recebeu. Então, é até, de certa forma, ignorante e perigoso você falar, não, eu sou brasileiro, eu não vou me adequar aos costumes americanos. Porque você, afinal de contas, está morando e está vivendo aqui num outro país. Então, você não somente tem que respeitar a cultura do americano, mas, de uma certa forma, você é obrigado a interagir com essa cultura. O que não significa que você tem que abrir mão da sua, de forma alguma. Né? Mas a gente vê muitos exemplos aí de pessoas que não conseguem lidar, não é verdade? Com esse desafio de manter a sua cultura, abraçar a cultura do país onde você mora e saber balancear. Não é? Esses dois. Eu adoro um 4 de julho, eu adoro um arraiá. Eu tento manter o equilíbrio dos dois, entendeu? Você aceitar uma coisa não significa que você tem que abrir mão de outra. Exatamente. Né? É isso que eu falo pro pessoal, né? Quando eu cheguei aqui, foi isso também. Eu falei, eu tenho que abraçar a cultura americana, aprender o inglês, ver como eles vivem, como são os costumes, mas isso não quer dizer que eu vou jogar a minha cultura fora. De forma alguma. Uma coisa não invalida a outra, como você está falando. Isso é uma questão importante até para o pessoal que já mora aqui, que está escutando a gente, ou para quem pretende mudar. E não só de país, às vezes até mesmo de cidade. O Brasil é um país gigantesco. Então, um gaúcho vai para o Nordeste, é totalmente diferente. Né? E isso vale para todo mundo. Se ele for para Goiás... Uma cidade nova, um estado novo... Se ele for para Goiás, ele não volta lá para o sul. Não, e aqui nos Estados Unidos essa dinâmica funciona da mesma forma. A pessoa que mora na Geórgia e que veio para a Geórgia e só morou aqui na Geórgia e não conhece outros estados. Sim, exato. Nós somos vizinhos aqui da Flórida que tem uma atmosfera, uma cultura completamente diferente da Geórgia. Se a pessoa for para o Colorado, for para a Califórnia, for para Nova York, for para Boston, eles vão vivenciar uns Estados Unidos completamente diferentes da vida que a gente tem aqui na Geórgia. Não só pelo clima, pela paisagem, pela cultura, até pelas leis, que aqui nos Estados Unidos são estaduais. Né? Então, assim, a pessoa também tem esse lado, falar que veio para a Geórgia, conhece a vida nos Estados Unidos. Conhece a vida na Geórgia. Justamente. A vida de brasileiros em outros estados dos Estados Unidos é completamente diferente da vida aqui, na Geórgia. E, Rodrigo, quando é que você veio para cá? Cara, eu cheguei aqui em 2016. Então já estamos caminhando aí para 7 anos de Estados Unidos. O que te trouxe aqui? Eu vim para cá, Samir, para estudar. Eu vim fazer um mestrado e fazia parte... Na verdade, são algumas situações que casaram nessa vinda minha e da minha família para cá. Porque eu queria fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos e eu acho que seria uma oportunidade extremamente interessante para minha família, para a gente, ter essa experiência de morar fora do país. Né? Então, na época, minha filha mais velha tinha 12 anos, minha filha mais nova tinha 6, e essa vivência aqui, para nós e para minha esposa, acho que seria uma experiência extremamente importante. Bom, daí eu vim com visto de estudante, eu comecei a fazer o mestrado, e daí fui ficando. Mestrado em quê? Né? Fiz um mestrado em liderança organizacional, Bruno. Minha esposa está se formando em liderança organizacional. Olha que bacana. Ela adora. É um curso que ele te abre várias possibilidades, porque apesar de parecer uma coisa muito genérica, liderança organizacional, mas ele te dá uma base, te dá conhecimentos para você lidar com pessoas. Sim. Né? E tanto no meio empresarial quanto em vários outros cenários. Então ele te agrega bastante.
A minha formação no Brasil é em psicologia. Legal. E eu também tenho uma formação em marketing. Então, dentro da psicologia, na verdade, eu nunca atuei na área clínica, sempre atuei na área de desenvolvimento de pessoas, Legal. na área organizacional. E desde antes disso, eu já tinha uma paixão, uma vontade muito grande de trabalhar com mídia, trabalhar com publicidade, trabalhar com cinema. E desde quando eu tinha 12 anos de idade, na verdade, cara, antes dos 12 anos de idade, eu devia ter uns 10 para 11 anos, eu ganhei de aniversário um radiogravador. Vocês lembram daquelas fitas cassete que a gente enrolava com a caneta Bic? Se você fizer isso para uma criança hoje, ela não sabe qual é a conexão. Não sabe a gente vê um monte de meme na internet, né? Qual a conexão da fita cassete com a caneta Bic? Cara, então assim, na verdade, comecei assim, gravando programas de rádio que eu fazia em casa. Juntava meus primos, a gente fazia programas de rádio gravando na fita cassete. Né? Aí falou, bom dia, estamos aqui tal, com um convidado, chamava meus primos e contava um pouco da história deles. A gente fazia umas radionovelas com umas histórias, e eu tenho essas fitas cassete até hoje no Brasil. Olha tem só. Essas gravações todas aí. Não perde, não. Cara, não, é fundamental. E aí tem gravações de parentes que já se foram, tem esses áudios legal, e tal. Cara. Então é uma parte histórica que eu guardo com muito carinho. Você sabe? já fazia podcast lá naquela época. Fomos inovadores ali naquele momento. E logo depois disso, cara, meu pai adquiriu uma câmera VHS. Uma câmera de vídeo VHS que gravava com aquelas fitas de videocassete mesmo, né? Grande, uma câmera desse tamanho. Uma bazuca. Isso, tem essa câmera ainda até hoje. E, cara, aí essa transição foi muito suave, né? De produzir conteúdo. Esse termo nem existia na época, nem né? existia. Com as fitas de áudio para as fitas VHS. E aí eu comecei a fazer meus filmes, sabe? Criava minhas histórias, era apaixonado em filme de terror, não pela história em si, mas pelos efeitos especiais, sabe? E eu tentava reproduzir esses efeitos especiais nas minhas gravações, de cortar e sair sangue, e aquela coisa toda. E esse interesse por fazer mídia e fazer filme foi crescendo e me acompanhou até hoje. E na época, eu não prestei vestibular para cinema porque só tinha em Brasília na época. Né? É a universidade mais próxima. Eu sou de Goiânia. Sou de Goiás. O que eu falei? Claro. Os caras de Goiânia, meu irmão, a gente vai dominar o mundo. São diferenciados. A gente vai dominar o mundo, meu irmão. São diferenciados. De que setor que você é? Cara, eu cresci e nasci no setor sudoeste, lá em Goiânia. Né? E depois que casei, mudei para o setor Bela Vista, que é de onde minha esposa nasceu e cresceu, no setor Bela Vista. Sei demais. Lá em Goiânia. Sei demais. E aí... não tem para vocês. Não tem. Então, assim, os goianos vão dominar o mundo. Ali, né? Estrategicamente, a gente vem se encontrando. Aí vocês acham que é o acaso, mas a gente vai se encontrando. Aí é um Atlanta plano. Vocês já dominaram. Já. Atlanta é nossa. Mas, e olha, eu vou te falar, só um parênteses aqui antes de continuar a história. Quando eu vim para Atlanta, foi porque nas minhas pesquisas para buscar uma universidade que oferecia o curso que eu queria e que o custo fosse acessível para mim, enfim, e achei essa universidade em Atlanta. E o fato de vir para Atlanta, eu não tinha nem conhecimento que tinha essa quantidade de brasileiros e de goianos e goianienses aqui na região de Marieta. Justamente, né? justamente. Vizinha Atlanta. Então foi uma grande coincidência. Quando eu vim para cá, realmente passei a conhecer depois que eu cheguei. Olha só. Né? Que tinha essa grande quantidade de conterrâneos aqui na região. Massa demais. Mas, enfim... voltando à questão da mídia, na época que eu fui prestar vestibular, a faculdade mais próxima de cinema que tinha era em Brasília. E em Goiânia nem tinha, na época, faculdade de publicidade.
E aí, sabe aquela história de isso? Estamos falando dos anos 90, né? Metade dos anos 90, o pessoal falou, rapaz, não é possível que você vai fazer faculdade de cinema. Isso não dá dinheiro. Né? Eu sei que você gosta e tal, mas para fazer faculdade você tem que fazer uma coisa que vai te dar um retorno. E aquilo na minha cabeça, né? E na época eu também era envolvido com teatro, adorava teatro, fazia curso de teatro e tal. Falei, realmente, talvez eles estejam certos. De repente, eu vou fazer uma faculdade de alguma coisa que possa me garantir um futuro mais estável e, paralelamente, eu vou mexer com minha arte. Sim. Né? E aí eu pensei, poxa, qual faculdade que seria mais neutra nessa história? Né? Uma faculdade que não exige assim, um foco tão específico. Eu pensei, poxa, direito, né? Vou ter que estudar leis e tal, essa coisa toda não é muito para mim. Eu fiz direito. Fez direito? Mas é questão de perfil, né, Samir? Né? Eu não atuei, eu tive várias... Meu irmão fez direito também, meu irmão mais novo, deslanchou na carreira. Eu tive só decepções. Só decepções. Chegou no final do curso, todo mundo naquela expectativa, vai fazer a prova da OAB? Não vou fazer a prova da OAB. Sei. Mas se um dia você precisar, eu precisar, eu estudo e faço. Eu não quero precisar. Mas foi bom? Foi ótimo. Me deu uma base boa? Me deu. Claro. Mas eu quero atuar no direito? De jeito nenhum. Bom demais para quem atua, boa sorte para quem vai, eu não quero embarcar. É questão de aptidão, né? Sim, meu pai, ele fez direito, e então, assim, tinha essa certa influência. Mas eu pensei, poxa, a faculdade mais neutra que eu achei na época lá em Goiânia foi psicologia. Falei, pô, psicologia é legal, né? Psicologia eu vou trabalhar com o ser humano, tanto faz se eu atuar numa área, em outra, vai servir para mim. Bom, e comecei a fazer e acabei gostando do curso, sabe? Achei muito relevante. E daí comecei a focar nessa área de trabalhar dentro de empresa. Achei legal trabalhar com treinamento, contratação de pessoas, estudar a dinâmica da interação das pessoas dentro do ambiente de trabalho e tal. Achei muito bacana isso. E a questão da arte, do cinema, da publicidade, meio que foi direcionando para o marketing. Eu pensei, poxa, marketing é legal porque eu posso juntar a psicologia com o marketing e atuar dentro da empresa. Aí depois que terminei o curso de psicologia, fiz uma pós em marketing. E sempre trabalhei paralelamente com isso. Aí comecei a trabalhar com publicidade, trabalhava na parte de treinamento, depois comecei a dar aula em algumas universidades lá em Goiânia. E comecei a trabalhar com publicidade também. Trabalhei com muitas campanhas publicitárias em Goiânia e em outros estados do Brasil. E sempre segui com isso paralelo, sabe? E é o que eu trago até hoje. Aí vim para os Estados Unidos fazer um mestrado na área de liderança organizacional, que tem mais a ver com essa área de desenvolvimento de pessoas, mas não deixei de trabalhar, de ter essa vontade de continuar trabalhando com mídia, né? E daí surgiu a questão de trabalhar desse perfil do Business Brasil USA e trabalhar com algumas produções de vídeo, que são as duas coisas que eu tenho feito ultimamente. Olha que bacana. Olha que bacana. Em Goiânia você deu aula em qual universidade? Eu dei aula na Unialfa, que era a Faculdade Alfa, né, antigamente. Dei aula na Faculdade Camburi. Dei aula na Faculdade Senac, lá em Goiânia. Sim. Né, e na faculdade que chama FAC Unicampus, também, lá em Goiânia. Bom demais. Bom demais. Durante muitos anos. É uma coisa que eu gosto muito também. Eu comecei a dar aula... uma faculdade que hoje já não tem mais, foi a minha primeira faculdade. Chama-se Faculdade Ávila. Que era uma faculdade que tinha do Colégio Ávila, que é tradicional. Justamente. Né? Lá. Na verdade, assim, foi muito interessante, porque na época eu trabalhava num programa de TV que tinha, que a gente fazia para uma emissora local, lá em Goiânia, e um dos patrocinadores do programa era a Faculdade Ávila. E através desse relacionamento que a gente teve com a Faculdade Ávila, eles abriram para mim a primeira oportunidade para eu poder lecionar na faculdade. E aí, dali em diante, foi um pulo. Foi embora. Né, para começar a dar aula. Foi embora. Universitário. Foi muito bom mesmo. Até hoje, tenho muitos alunos que a gente tem contato pelas redes sociais e a gente troca ideias e tal. É muito bacana. É uma parte fundamental da minha história. É muito bom. Bom demais. E vindo para cá, Rodrigo, desafios que você teve, decepções, coisas mais com a sua família, né? A família toda aqui. Justamente. Qual a idade da sua filha?
Hoje, a minha filha mais velha já está com 19 anos. Ah, tá. E a minha filha mais nova fez 13 anos. Como foi a adaptação delas? Então, olha, esse processo de adaptação, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, muita gente fala assim, são duas opiniões diferentes, né? Tem gente que fala que você vai se adaptar rapidamente, as meninas, as filhas principalmente, com 3 meses estão falando inglês, e outras pessoas falam, não, o processo é um pouco mais difícil. O meu processo, acho que foi meio que balanceado. Ele não foi nem tão fácil e também não foi tão difícil. Mas as minhas filhas, elas não aprenderam inglês com 2, 3 meses, não. A realidade, ela é um pouco diferente. Queria eu aprender. Né? Imagina se fosse tão fácil assim. Queria eu. Elas, olha, para que elas se sentissem seguras, não estou falando que elas já falavam inglês perfeitamente, não. Para se sentirem seguras na escola, foi 1 ano. Sabe? Para que elas pudessem perder um pouco do receio de se comunicar e se sentir mais segura para estarem ali entre os colegas. Foi 1 ano. O começo foi muito sofrido. A adaptação é muito difícil. Culturas distintas. Culturas são muito diferentes. Né? A cultura ela é muito diferente. Até hoje, para te falar a verdade, se você me perguntar, Rodrigo, você já se sente em casa aqui nos Estados Unidos? Não. Ainda não. Né? A gente, em todo momento, a gente se sente aquela sensação que você não está em casa. Justo. Não é? Existe um certo desconforto ainda, porque você ainda se sente imigrante. Você sabe que aqui não é a sua casa. Os meninos aqui, eu não sei vocês, mas para nós de Goiânia, né, e a gente sabe o quão é importante ressaltar esse ponto. Eu tenho 39. E na minha época, quando a gente era menino, era assim, a luz do sol tá acabando, você vai em casa só para falar para sua mãe que você tá bem, tá vivo, aí vai lá para a rua brincar mais um pouco. Mas a gente era do tempo de sentar na porta da casa, na calçada, e aí reúne o filho de um, filho de outro, pra gente conversar. E aqui, tipo, não existe isso. O dia inteiro na rua, pega bike... E aqui você não senta na porta de casa e conversa. A gente, lá em Goiânia, fazia isso com muita frequência. Pelo menos quando eu era mais novo. Entendeu? E isso é uma coisa que eu ainda sinto falta. Aí, às vezes, a gente quer conversar com o vizinho, é só um oi, como é que tá? Tá tudo tranquilo, cada um vai pra sua porta, vai embora. A gente lá em Goiânia, não. A gente lá em Goiânia fazia totalmente diferente. Sentava na porta um da casa do outro, cada um trazia talvez alguma fruta, alguma coisa, a gente sentava, conversava até sei lá que hora. A cultura latina, assim, nem falar cultura latina, mas a cultura brasileira, ela tem essa proximidade muito grande entre as pessoas, né? Muito mais quente. O americano, não que ele não seja receptivo, né? A gente não pode generalizar, porque eu já conheci tanto americanos que são extremamente abertos à cultura, extremamente receptivos, e também já conheci americanos que são extremamente fechados e frios. E com brasileiro também. Tem brasileiro que não dá oi, dá bom dia, não olha, não fala, não fica quieto. É verdade. Né? Mas assim, esse processo de adaptação, principalmente para você que está querendo vir para outro país, né? Morar aqui nos Estados Unidos, não é um processo muito fácil, né? Acho que depende muito. Lógico que tem pessoas que se adaptam com mais facilidade, outros demoram um pouco mais, mas principalmente se você está vindo com família, né? Você tenha consciência de que você vai enfrentar grandes desafios nesse processo de adaptação. Né? E a gente ainda tem a sorte que aqui na Geórgia, aqui na região de Atlanta, a gente tem contato e tem facilidade de obter produtos brasileiros. Né? A comunidade brasileira está perto. A comunidade brasileira está perto. E porque eu conheço brasileiros que moram em outros estados que você não tem um mercado brasileiro. Então, se você quiser comprar um produto específico, alguma coisa, você não tem. Aí a saudade aumenta mais, né? A distância fica maior. O Carlos Eduardo, que traz as facas da SG Facas lá do Brasil, ele mesmo falou, tipo,
onde ele mora, é ele, talvez mais 2 famílias ali próximo onde ele mora, de brasileiros. Não tem um mercado igual a gente tem em Marieta, não tem essa diversidade igual a gente tem em Marieta. O que ele faz, pega o avião, pega o carro, vai nos shows, né? Olha só. Até porque a locomoção aqui nos Estados Unidos é muito fácil, né? E barata. Pega o avião lá, vem, porque não tem nada, realmente. Tipo, ele tá isolado. Não é igual a gente aqui que tem a Marieta e a gente vai lá e tem festa junina. Coitado do cara tá lá. A pessoa se sente meio isolada, né? É verdade. Agora, assim, a realidade imigratória aqui para Atlanta, os brasileiros que chegam são perfis muito diferentes. Não é? A realidade do imigrante brasileiro que chegou aqui em Atlanta há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, é um pouco diferente da realidade de quem está chegando agora. Existem tantas dificuldades que são um pouco maiores e existem alguns outros aspectos que são mais fáceis. O perfil do imigrante que está vindo aqui para os Estados Unidos hoje, ele também está um pouco diferenciado em comparação com o que era há 1, 2 décadas atrás. Né? Hoje em dia, a pessoa que antigamente vinha para tentar a vida aqui nos Estados Unidos, hoje muita gente já está vindo para cá com a intenção de melhorar a qualidade de vida. Né? Às vezes são pessoas que já têm até uma vida estável no Brasil, mas que quer vir para os Estados Unidos para proporcionar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, para a sua família. E então esse perfil acaba mudando um pouco, o que não, obviamente, a gente ainda continua tendo aquele imigrante que vem para tentar a vida aqui. Isso é verdade, né? Até pelo caminho que anda, né, o Brasil, eu tenho um casal casal solteiro, um casal que não tem filhos, né? Eles não tem filhos. E eles falaram assim, não, eu quero ir para os Estados Unidos. Eles foram para Orlando. No Brasil eles tinham uma vida muito boa. Só que eles meio cansaram, falaram assim, pô, segurança tá ruim, isso aqui tá ruim, vamos para os Estados Unidos. Nesse caso aí, são pessoas bem que vieram. Eu, por exemplo, não que eu estava no Brasil bem, mas eu não precisava vir. Fiquei puto mesmo. Fiquei puto, falei, não vai dar, esse país não vai dar. Tá uma bosta. Falei em 2013, né? Falei assim, tá uma merda. Aí eu fui no aeroporto de Guarulhos e vem embora. Mas eu não precisava vir. Eu tinha uma vida boa no Brasil, eu trabalhava em casa e tal, pra mim tava sossegado. Mas, cara, coisinhas simples, tipo, minha mãe indo na padaria comprar um negócio e aí na volta roubavam ela. Aí tinha esse negócio, aí tem que ter o dinheiro do ladrão, o celular do ladrão. Eu falei, não, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tem que ter o meu. Então eu tenho que sair de casa, eu tenho que ter uma segunda carteira pra dar pra um ladrão, você tá de sacanagem. Não, isso não pode ser real, cara. E é interessante porque essa realidade que a gente vive aqui, de você, às vezes, parar o carro na porta de um mercado e nem trancar a porta do carro, isso faz com que o costume esses hábitos que a gente adquire aqui, de ter a liberdade, por exemplo, minha filha, eu não tenho preocupação dela pegar o carro e sair dirigindo, volta para casa à noite, preocupação com segurança, né, que eu digo. Mas isso faz com que a gente fique com um certo receio de uma provável volta para o Brasil. Justo. Ter que morar lá no Brasil novamente. Não que essa possibilidade não exista, lógico que existe, né? Pelo menos no meu caso, assim, o meu futuro não está definido ainda. Mas a possibilidade desse temor pelo hábito que a gente adquiriu aqui, ele deixa a gente um pouco receoso. Sim. Eu quero ir para o Brasil, né? A gente estava até conversando com minha esposa, que minha esposa ela é colombiana, eu sou brasileiro e minhas filhas nasceram aqui. Sim. Então a gente quer fazer tipo uma tour, né? Ir para o Brasil, fica 2 anos lá, vai para a Colômbia, fica 2 anos, até para a gente enriquecer culturalmente, né? Para as meninas aprenderem bem o português, o espanhol. E ver de onde a gente veio, né? Acho que vai ser legal. Claro. Né? Minhas filhas, tá lá com os filhos dos meus amigos, né? Conhecer todo mundo, a cultura. Vai pra Colômbia, mesma coisa. E a única preocupação, a gasolina tá cara, inflação, todas essas merdas que a gente já sabe. Mas o número 1 lá é segurança, cara. Esse é o único. Tanto é que a gente vê no caso, um apartamento. Condomínio fechado. Assim, infelizmente, cara. Infelizmente. Aqui, é a preocupação número 1. Aqui no último inverno, eu tive a satisfação, eu vou usar a satisfação de ver isso,
Porque minhas primas, eu tenho 2 primas que moram em Kennesaw, e elas já tinham me descrito essa situação e eu nunca acreditei. E agora, no último inverno, eu pude ver perto de casa. Eu parei para ir no supermercado e eu vi pelo menos uns, sei lá, 7, 8 carros, 10 carros ligados. Ninguém lá dentro. Tava com o aquecedor ligado. Sim. Que a hora que a pessoa volta do supermercado, o carro já tá quente, quentinho. aquecido. Tá quentinho. Tava lá no estacionamento, ligado, sem ninguém, mas tava lá, tava ligado. Eu olhei aquilo e falei... Onde? Não acontece no Brasil, velho. Não acontece. Se você deixar a chave na ignição, sem o carro estar ligado, você perdeu, compadre. É verdade. Perdeu, irmão, perdeu. Assim, é importante ressaltar também, assim, não é que não exista crime, não exista violência aqui nos Estados Unidos, né? É lógico que tem. Se você... pelo perfil do business, eu acompanho diariamente as notícias locais dos portais de notícia americanos daqui da região de Atlanta. Então, assim, como qualquer tipo de mídia, as 10 primeiras manchetes ali são crimes, violência, principalmente em alguns condados e algumas regiões de Atlanta. Né? Só para o pessoal entender, Atlanta é como se fosse assim, São Paulo. Aí tá falando de Kennesaw, é como se fosse São José dos Campos, tipo 35, 40, 50 minutos, né? Distante. Então, Atlanta a gente normalmente se refere a Atlanta, a gente fala região metropolitana de Atlanta, que estão em várias pequenas cidades ali que estão ao redor. Justo. Que como Marietta, né, onde a maioria dos brasileiros aqui na região vive, que é uma cidade próxima a Atlanta. Mas em Atlanta mesmo, na cidade, em downtown, East Atlanta, que é uma região que tem um alto índice de criminalidade ali. Então, são regiões perigosas. São regiões que o crime, que tem assaltos, que tem violência, que tem invasão de casa, que tem roubo de carro. Justo. Né? É frequentemente uma coisa que é muito comum aqui nos Estados Unidos, por conta dessas rodovias interestaduais e tal, tem muito que eles chamam de road rage, que é esses crimes que acontecem por conta de brigas de trânsito. Cara, é incrível o alto número de incidentes que acontecem por conta de road rage nessas rodovias que tem. Sabe, uma fechada, uma cruzada ali, né, uma freada brusca, e as pessoas, acho que hoje em dia estão tão sem paciência, né, com os nervos à flor da pele, isso acaba se tornando um episódio de violência. Então, assim, são cuidados, não é que a gente fique completamente desligado. É lógico que existem regiões, dependendo de onde você mora, que são extremamente sossegadas. Não é? São cidades muito sossegadas. Muito tranquilas. Não é? Mas, lógico que você não deve baixar a guarda. Vacilar. 100%. Assim, eu saí do Brasil, mas o Brasil não sai de mim, né? Eu falo. Eu sempre tô ligado, sempre tô atento. Não paga de vacilo, não, meu irmão. No meu escritório lá tem um R15 desse tamanho aqui, velho. Se bater na porta lá, já vai tomar na lata. Inclusive, é interessante aqui nos Estados Unidos, porque Kennesaw mesmo, que você mencionou, tem uma lei municipal, né, da cidade de Kennesaw, que todo residente é obrigado a ter uma arma em casa. Tem algumas leis assim que a gente acha estranho para o brasileiro, né? Tem uma lei que até é meio absurda, que é de Atlanta, se eu não me engano, Atlanta ou Marietta, que é proibido, e isso é importante para todo mundo que está ouvindo, é proibido você amarrar uma girafa num poste de luz público. Isso é uma lei importante. É extremamente importante. E não me surpreende que seja de Atlanta. Né? E isso é uma lei. Agora, a origem dessa lei, eu juro para vocês que eu tentei entender. É porque alguém eu tentei buscar, porque assim, com certeza deve ter tido algum episódio, alguém fez. Eu tentei buscar uma girafa solta na rua, hein? Essa explicação, mas eu realmente não entendi. Como tem umas outras leis, que agora eu não vou me lembrar da cidade, que são aqui da Geórgia também, que você é proibido andar com um cone de sorvete no bolso da calça. Sabe? Então aqui é bem coisa de americano. A gente encontra umas leis que são divertidas, né? Tem gente retardada do mundo inteiro, velho. Isso é uma lei.
Incrível isso. Bruno, faz o teste. Tá tendo assassinato, roubo, estupro. Não, vamos se preocupar com a girafa amarrada. Faz o teste, Bruno. Não posso. Não posso. Faz o teste. Compra um cone de sorvete. Cara, eu não sabia disso. Tem algumas outras que eu não vou me lembrar agora, mas tem umas leis que são Minha cabeça trabalha forte demais. Eu tô imaginando alguém amarrando a girafa no poste. Eu tô imaginando um político lá pensando assim, eu preciso fazer uma lei. Como que lei vamos fazer aqui? Discussão, né? O que vamos propor hoje? Meus eleitores vão ficar felizes. Girafa? Amarrado? Poste. Não pode ser placa. Tem que ser no poste. Tem que ser no poste. Cara, sério. São os dois extremos, porra, e tem gente aprovando isso. São os dois extremos. Agora, recentemente, a gente teve tanta polêmica, né, por conta da lei, da questão do aborto. Eles estão brigando aí a questão do armamento, né, do uso de armas. Mas no extremo, no outro lado do extremo, a gente tem leis como essa. É foda, né? Cara, você começou a falar e veio na cabeça. Cara, um poste, velho. E alguém amarrando uma girafa no poste. Mano do céu! Mas olha, eu vou falar... essas questões que são assim hilárias, né, no nosso ponto de vista, mas isso nos ajuda a entender um pouco da cultura do americano. Sabe? Porque quando a gente fala de cultura do americano, não é só essa questão de, poxa, o americano é mais frio, o americano tem isso, o americano tem aquilo, mas esses pequenos detalhes do jeito de ser do norte-americano, ele, às vezes, entra muito em conflito com esse jeito do brasileiro ser. Né? Esse jeito mais espontâneo, esse ponto de vista um pouco mais aberto. Dinâmico. Essa forma muito metódica do americano de ser 2 mais 2 é 4, isso pode entrar em conflito com o jeito de ser do brasileiro. Tem muita gente que acha bom, que se adequa facilmente, e outras pessoas têm uma dificuldade maior de adaptação. Vou citar um exemplo. No Brasil, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa, vamos supor, custou R$11,50, né? Você dá uma nota de 20 o troco. E você dá R$1,50 para a pessoa te devolver 10. É comum a gente fazer isso no Brasil. Quando eu cheguei, eu tentei fazer isso aqui nos Estados Unidos. Às vezes eu ia comprar uma coisa com dinheiro, eu dava uma nota maior, dava o dinheiro trocado, por exemplo, ela me devolver $10, né? A pessoa pegou a nota de 20, pegou R$1,50 e ficou olhando aquilo ali. Lá vai eu, olha minha cabeça trabalhando de novo. Não entendeu como é que era a matemática ali, né? Eu falei, não, dei só o 20, ela me devolveu o troco. Mas aí é que tá. Aqui nos Estados Unidos, se o bem custa R$1,99, você dá $2, ele te volta 1 centavo. Ele não te dá uma balinha de troco. Não te dá uma balinha de troco, ele te volta 1 centavo. Cara, isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Uma balinha. Não, e aí é uma das coisas que eu simplesmente deixei. Eu entrei no esquema deles. Né? É mais fácil. Eles te dão uma moeda contadinha. Eles te dão um troco contadinho, cara. Você acha que está querendo facilitar a vida da pessoa, você está dificultando a vida dele. Não mexe no esquema dele. Mas se a gente pensar bem, no Brasil a gente faz isso pelo problema de circulação de moeda, que não tem. Também. Não é igual aqui. Não é igual aqui. Okay. Então aqui já sabe que tem, né? Eles vão ter lá, eles vão ter os centavos. Não, isso atualmente tá tendo sim. Mas num contexto mais generalizado, não tem. No Brasil não tem moeda. Então a gente tem que fazer esses esquemas. Aqui perto, em Stone Mountain, quando eu fui na Hoover Dam, tem aquelas maquininhas das moedas que a penny, tem um pote de moeda de 1 centavo em cima da máquina para facilitar para você pegar cara, tipo, você não... Moeda de 1 centavo no Brasil? Pois não existe. Tem quantos anos que você não viu moeda de 1 centavo no Brasil? Muitos anos. Quando eu vim para cá, eu trouxe uma de 1 centavo, uma das versões de 1 centavo, porque eu pensei, lá nos Estados Unidos provavelmente vai ser difícil de encontrar moeda de 1 centavo. Coitado de mim. Vocês comentaram que tá faltando, começando a faltar a moeda aqui, né? Mas tô brincando, não é por isso, mas você já viu a quantidade, cultural do americano colecionar moeda em casa? Juntar, não de colecionar, juntar moeda. Até no supermercado você acha aqueles
cofrezinhos assim, gigantes. Proudly made in USA. Né? Gigantesco. E a galera... Cara, quando deve pesar um balde daquele de moeda... E tem as máquinas para contar as moedas. Tem as máquinas para contar as moedas. Tem as máquinas, né? Em vários locais você acha Walmart, supermercados, farmácias aí. Você acha as máquinas, né? Que a galera chega lá com literalmente um balde de moedas, despeja tudo na máquina para trocar. E é desse jeito. Literalmente desse jeito. É interessante. E assim, ao mesmo tempo, isso mostra também, que tem valor. Sim. A moeda aqui tem valor. Sim. Literalmente a moeda física tem valor aqui, tem poder de compra. Não é por isso que o pessoal só juntar que vai. É só juntar que vai. Só juntar que você leva. Mas eu queria até tocar num ponto que você falou do americano frio, que eu acho que isso é um mito. Porque pela minha experiência que eu tive aqui, né? Quando eu entrei, eu falei assim, eu preciso aprender inglês, preciso aprender a cultura, tal, como você tem antes. Eu falei assim, vou só ficar com o americano. Aí na academia, começou a conversar com o americano. E obviamente, tem essa questão cultural que é diferente, mas eu comecei a trabalhar só com o americano, cara. E os pessoal, assim, esse de frio e tal, e sempre que eles me vinham, me davam um abraço... Falava, Bruno, não sei o que, vamos. E eles interagiam assim, cara, de uma maneira que eu até me surpreendi, porque tinha esse conceito de americano é frio. Aí quando você vê os caras se abraçando, conversando, trocando uma ideia. E hoje meu trabalho assim, é praticamente 100% americano. Né? Na academia que eu trabalho com atletas júniores, né, de jogadores de tênis e tal, pessoal só americano. E assim, cara, é festa toda hora, toda sexta-feira os caras se encontram. Né? Ontem mesmo a gente teve uma turminha, ela se encontrou, os caras trazem bebida, não sei o que. E assim, cara, eu não vejo isso que o americano é frio. Eu acho isso, cara, um crime falar isso, que o americano é frio. Claro que vai ter diferenças culturais, mas frio, isso não é verdade. Até pro pessoal que tá vindo aí, o americano, ele até gosta, assim, alguns de imigrantes perguntam, pô, você tá falando meio diferente aí, né? Seu sotaque, de onde que você é? Pô, Brasil, tal, aí... Vocês ou falam da comida, ou do futebol. Eles gostam. Ou que já teve uma experiência no Brasil, ou que viu alguma coisa. Então, assim, eles se interessam muito por você. Se interessam, é lógico. A grande parte dos americanos, eles são abertos. Sim, aliás, esse foi um país construído com um trabalho de imigrantes, né? Pela vinda de imigrantes para cá. O americano, ele está acostumado com diversidade. Justamente. Ele tá acostumado com diversidade. Você falou um negócio certo. Eu trabalhava muito eu batia porta em porta, quando eu trabalhava com imóveis. Cara, 100% das vezes eu fui tratado bem. Quando eu fui tratado, entre aspas, mal, não foi porque ele olhou pra mim e falou, lá, o brasileiro. Não, porque às vezes o cara... Tô batendo na porta da casa do cara, não sei se o cara tá brigando com a mulher, não sei se ele tá tendo um dia ruim, não sei se ele tá cheio de dívida. Não mexe no carteiro. E é isso que as pessoas, às vezes, elas têm que entender. Quando alguém te trata mal, na maioria das vezes, 99%, não é por você. Às vezes essa pessoa está tendo um problema lá e ela está usando isso como válvula de escape. Como então, poderia acontecer com qualquer pessoa. Não é porque ele é americano e você é estrangeiro. Exatamente, mas aí a gente fica se vitimizando, né? Lá, me tratou mal porque eu sou brasileiro, me tratou mal porque eu sou isso, aquilo. 99% das vezes não é. É lógico, existem episódios, existem aqueles americanos mais tradicionalistas, mais... arraigados na cultura tradicional, muito, principalmente aquele pessoal mais do interior, assim, é lógico que eles sentem o imigrante como invadindo a terra deles, né? Mas são raros de encontrar esses casos, né? Sabe? A grande parte dos americanos ela é muito aberta. Agora, porém, uma dica que seria assim fundamental para qualquer pessoa que não esteja nos Estados Unidos queira vir para cá, e mesmo quem acabou de chegar, e que é muito importante, que eu acho que é o básico, aprendam inglês. Sim. Aprendam inglês. Não venham com essa mentalidade que você pode ir para Miami, você pode ir para Orlando, que tem uma comunidade brasileira gigantesca lá. E você pensa, poxa, não, lá tem muitos brasileiros, eu não vou precisar falar inglês.
Eu conheço gente que realmente trabalha só com brasileiros, convive só com brasileiros, acha que não precisa falar inglês, mas se você quiser ter boas oportunidades aqui nesse país, é lógico que você precisa aprender inglês. Você está nos Estados Unidos, poxa, abre portas. Né? Tá, espanhol é a segunda língua mais falada aqui no país, mas é lógico que você precisa aprender inglês. Não tem essa mentalidade que você não precise, né? Porque isso vai fazer falta para você em algum momento. Em algum momento isso vai fazer falta. E uma coisa que eu acho também, de certa forma é uma crítica, mas enfim, cada pessoa, cada família sabe o que faz, né? É de muitas famílias brasileiras que vêm com filhos ou cujos filhos nascem aqui nos Estados Unidos e fazem questão que os filhos, lógico, vão falar inglês, ou para quem chegou vai aprender inglês, e deixem de lado o português. Por quê? Porque eu vou morar nos Estados Unidos, não quero nem saber de Brasil. Eu acho que é falta de ter um pensamento um pouco mais abrangente, né? Sim. É lógico que ter o conhecimento de uma segunda língua, de uma terceira língua, isso só agrega no futuro das pessoas. Não é? É, de uma certa forma, ignorante e perigoso a pessoa ter esse tipo de pensamento que meus filhos nasceram aqui ou meus filhos vieram para cá muito cedo e eu não faço questão que eles falem português. Poxa. Baseado nisso, a Business Brasil USA tem algum plano para o futuro sobre línguas ou no mercado de línguas para ensinar, para trazer professores? Não necessariamente relacionado ao portal Business Brasil. O que a gente faz no portal é dar algumas dicas, algumas sugestões. E assim, eu fui professor de inglês muitos anos, na verdade. Acho que comecei a dar aula mesmo, em sala de aula, eu tinha 17 para 18 anos. Então, a minha experiência em sala de aula começou sendo professor de inglês. Desde cedo. Então, eu sempre incentivei isso, sabe? A questão do conhecimento, de estudar, isso é sempre importante. E olha, eu falo para vocês, a forma que eu aprendi inglês lá na minha adolescência e começo da minha vida adulta, eu fiz curso de inglês, daqueles tradicionais de muito tempo, mas onde eu mais aprendi foi quando eu mesmo fui atrás por conta própria, que foi assistindo filmes com legenda em inglês, escutando música e procurando a letra da música para tentar aprender a questão da pronúncia, a questão do significado de determinadas palavras, lendo e tentando buscar a tradução para entender o que estava escrito, o que aquele vocabulário significava. Então, foi indo atrás, foi onde eu consegui enriquecer muito. E mesmo estudando muito tempo lá no Brasil, e já tendo sido professor lá muitos anos atrás, quando você chega aqui, você aprende muito. Não chegue sabendo que eu já sei tudo, porque, sinceramente, é distante. Eu ainda apanhei com muita coisa aqui. É distante. Ainda apanhei com muita coisa aqui, sabe? E o que você aprende de questões locais, de como falava, como chama determinada coisa, como os americanos se referem a determinada situação. Então, assim, e continuo aprendendo até hoje, né? Jamais posso falar que eu sei tudo, não sei. É um eterno aprendizado. É um eterno aprendizado. Eu aprendo todo dia. Todo dia descubro uma coisa nova, alguma coisa diferente. Então, o que a gente faz no portal Business Brasil, inicialmente, é incentivar. Ótimo. Incentivar, dar dicas. E quem sabe, num futuro próximo, a gente possa desenvolver algum programa nesse sentido, né? De ter algum programa que possa ajudar de uma forma mais presente, né, o brasileiro aqui. Se você pudesse voltar no tempo, qual é o conselho que você daria para si próprio hoje? Se você tivesse a oportunidade de voltar, ver tudo que você já viveu, tudo que você já passou, e aí volta lá, qual é o conselho que você daria para si mesmo? Cara, é muito difícil. Por quê? Porque tudo que a gente vive, todas as dificuldades, todos os desafios e até as coisas boas, né, que a gente vive, tudo isso agrega no nosso aprendizado. Então, seria muito fácil para eu falar, poxa, eu gostaria de ter voltado e falado assim, Rodrigo, não faz isso, né, porque vai evitar... olha só,
Nossa, acidente ao vivo aqui. Pequenos acidentes. Quem mas sabe acontece. faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Isso acontece. Não é? Só acontece incidente que a gente está fazendo. Claro. Normal. Então, seria muito fácil e cômodo para mim falar, não faz isso porque isso vai te evitar sofrimento, vai te evitar quebrar a cabeça. Mas, às vezes, foi esse sofrimento, foi esse momento difícil que a gente passou que trouxe aprendizado para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Não é? Faz todo sentido. Então, eu não sei se eu falaria para mudar alguma coisa. Provavelmente o que eu faria era passar, tipo assim, ó, esse aqui é o número da Mega Millions acumulado. no dia tal do mês tal do ano tal. Joga aí pra gente. Facilita para nós. Vai arrumar muita coisa pra gente. Facilita para nós aí. Não é, se fosse possível, né? Ó, inclusive, não sei se vocês viram, agora, né? Tá acumulada, né? Mega Millions, 560 milhões de dólares. O prêmio mínimo 48 milhões. Esse da Powerball. Isso. Né? E da o Mega Million tá 560 milhões de dólares. Rapaz, ajuda, né? Que é isso? Dá para fazer um churrasco bom, não dá? Dá até para eu reformar o teto do meu carro. Tá louco. Você sabia, muita gente às vezes pergunta... até uma pessoa que vem para cá, para os Estados Unidos, como turista, se ele jogar e ganhar, ele tem direito ao prêmio? Lógico que vai ter uma carga de impostos muito maior para ser descontada. Tem carga de imposto para ele tirar tudo de uma vez, tirar daqui 6 meses, o que fica, o que não fica. Aqui, o prêmio da loteria, o ganhador da loteria, ele escolhe o lump sum, que é o prêmio total, ou aquele prêmio pago em parcelas anuais de não sei quantos anos. E mesmo esse prêmio de 560, ele não pega os 560, mas se ele decidir o prêmio todo, porque por conta dos impostos, não sei falar quanto, mas ele deve pegar uns 60% desse prêmio. Não, né? Isso, por aí, uns 40% de imposto. Tá, tá bom. Dólar, velho. Não, vamos jogar 300 mil. 300 milhões. 300 milhões. Já tá bom, né? Para, meu irmão. Já tá bom? Pergunta, curiosidade, deixa eu reverter aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá. Se vocês ganhassem esse prêmio de 300 milhões de dólares, né? Não vamos nem converter para reais, né? Mas vamos deixar os dólares. Vocês continuam aqui nos Estados Unidos ou vocês voltam para o Brasil? Eu fico aqui. Nem pensei para te responder, irmão. Eu fico aqui. Nem pensou Eu fico aqui, irmão. Não, eu ia comprar um apartamento legal no Brasil. Sim. Né? Mas morar, residência. Para morar e tal, para continuar aqui, vivendo com a tua família, vocês iriam continuar aqui. Eu ia comprar, eu ia fazer uma pequena fortuna lá no Brasil com imóveis e tal e tudo mais, mas aqui, brother. Aqui. Nem pensei para te responder. Muito bom. Olha, não é 3 vezes 5, 3 vezes 5, 15. Não, dá muita coisa. Dá muita coisa. Dá muita coisa. Dá muito dinheiro. Em reais dá muito dinheiro. Bruno, eu provavelmente continuaria morando aqui. Né? Porque assim, ajeitaria o visto? Você conseguiria se organizar aqui, né? De uma forma muito mais fácil. É engraçado que, assim, mesmo apesar da grande quantidade de dinheiro, não tem muita gente acha que com esse dinheiro eu compro o meu green card. Não é bem assim. Não. Existem processos que, às vezes, nem tendo tanto dinheiro assim, ajuda. Porque você vai escolher um processo para aplicar, mesmo com o green card para investidor, que é o EB5, né, que você investe, eu acho que agora, não sei se está meio milhão, se ainda está 900 milhões de dólares, para você investir aqui nos Estados Unidos, é um processo que é demorado, né? E mesmo assim te dá um green card condicionado ao sucesso do seu empreendimento aqui de 2 anos. Eles vão fazer uma avaliação. Então, não é o dinheiro que compra o teu visto aqui. É lógico que ele vai facilitar para você... Vai abrir as portas. Poder facilitar para você encontrar um processo que seja mais fácil e adequado para o seu perfil, você obter a tua residência aqui. Mas facilita. Facilita muito, sem dúvida nenhuma. Rodrigo, se você pudesse deixar um legado, aliás, qual legado você quer deixar para a família, para os filhos, as filhas? Eu acho que, assim, não tem muita novidade. O legado é você poder, no momento que você partir, as pessoas puderem olhar para trás e pensar assim, poxa, esse foi um cara que ele fez o máximo que ele pôde dentro das condições que ele tinha e é uma pessoa que a gente se orgulha do legado dele. Eu acho que todo mundo, em determinado momento, é você poder olhar para trás
e não sentir vergonha e não sentir de nada que você fez. Sentir orgulho do que você deixou, né? E não pensar assim, poxa, eu poderia ter feito mais, se eu tivesse tido mais condições. É você deixar o melhor possível dentro daquilo que você se propôs a fazer. Acho que é isso. Acho que esse é o legado. Ótimo. Ótimo. Beleza. Antes de a gente encerrar, né, falar um pouco mais aí. Pessoal, se inscreva no nosso canal. Né? Não esquece. Ativa o sininho, mas se inscreva no canal agora. É só apertar ali. Só apertar ali, todo compartilha, lado aqui, dá um like, compartilha, manda pros colegas. Manda pros amigos, manda lá pro grupo dos WhatsApp, manda lá pros grupos dos tiozão, manda lá pros grupos lá do futebol, manda lá pras tia, pros tio, pro pessoal lá da política, pra todo mundo, cara, pra todo mundo. Todo mundo, já dá o share, né, compartilha, geral. Já manda lá, assiste esse negócio. E xinga o Bruno. Me xinga o goianão aqui do lado. Fala mal de Goiânia. Mim. Fala mal de mim lá nos comentários, não tem problema. Xinga ele, pode xingar aqui. Segue, manda nudes no Instagram dele, pode mandar um nudes. Divórcio a caminho do... Samir, divórcio está a caminho. É isso, revista Viver Magazine, vivermagazine.com. Entra lá, a gente vai colocar aqui na descrição. SD Knives, né? Compra. Você gosta de churrasco, cozinhar. A gente vai deixar aqui no vídeo aqui o code. Então, olha só, tem o QR Code. Tá, mano do céu! Aqui, ó. Então tá aqui, ó. Isso, cara. Viver Magazine também a gente vai deixar aqui no site. Então entre lá para você ter acesso à revista virtual. Claro, o Barbecue, né? O brabo do churrasco. O brabo do churrasco. Buffet de churrasco aí aqui em Atlanta. Claro, Business Brasil Atlanta. Pois a gente está aqui com o nosso rapidão, Bruno, CEO. Rapidão. Rodrigo, fala onde é que o pessoal pode te encontrar. Né? Os endereços, se tem telefone disponível, né? Enfim. Sigam o perfil no Instagram, né? businessbrasil.usa. Através do perfil do Instagram, você vai acessar os nossos links para o canal no YouTube, que a gente começou agora há pouco tempo. Sei. O perfil no Instagram, o perfil no Facebook. Cuidado com o rosto. Opa, que isso, hein? O Bruno tá apontando onde é que tá o QR Code. Peraí. Eu tô usando a faca para apontar onde é que tá o QR Code. Né? A distância daqui pro pescoço tá... Só passar é um perigo, hein? Isso aí é um perigo. Muito bom. Desculpa. A gente acabou te cortando. Na página do Instagram tem os links. Acabou me cortando? Não. Como é que é? Mas enfim, é isso, né? O perfil no Instagram, businessbrasil.usa. Em breve, com muitas novidades, né? Vamos tentar aumentar mais ainda o nosso conteúdo de vídeo, trazendo reportagens e matérias sobre eventos e matérias em geral que acontecem aqui na nossa região, né? Para os brasileiros. E o canal do YouTube também. Que procurem massa. Lá businessbrasil.usa, que vai hospedar todos os nossos vídeos, né? Que a gente vai divulgar no perfil do Instagram. Mas é isso, pessoal. Interajam, comentem, né? Deixa o coraçãozinho, né? Like lá nos nossos posts. Eu estava prestando atenção, tanto que o Goiânia é requintado, né? O Rodrigo falou lá no canal do YouTube, onde vai hospedar os nossos vídeos. Cara, Goiânia é chique demais. É outro nível, né, Samir? É outro nível. Cara, é outro patamar. Mande nudes. Samir. Socorro. É isso aí, então. Vamos embora que vamos. Bom, gente. Galera, muito obrigado. Um beijo, um abraço para vocês. Não esquece de compartilhar, não esquece de curtir os vídeos. Vamos lá, até a próxima. Tchau, tchau.